Meus irmãos, a todos, muito boa noite. Boa noite, Neusélia. Boa noite a todos, boa noite, Vitor. Graças a Deus por mais um estudo, né? Mas é tudo, né? Por jeito a gente vai chegando lá. A nossa leitura de hoje, como nós vamos falar das coisas que aproximam e afastam de Deus, e eu gosto muito de música, eu acho que a música é um elemento. Você gosta, né? Não é que eu não gosto de poesia, mas a gente tem trazido poesia e eu não vou cantar, não. Calma. Eu só vou ler a letra de uma música que eu acho muito bonita e tem a ver com o assunto de hoje. E depois, se eu achar um vídeo legal com alguém cantando essa música, quem canta essa música eu acho que é o Ariovaldo, mas chama A Voz e a Canção, é do Eduardo Barreto, o autor, né? Então ela diz assim: canta, acende o silêncio, perfuma ao momento a luz da emoção. Canta, mergulha no templo de tudo que há dentro do teu coração. A tua voz pode ser o único livro que alguém pode ler e servir de abrigo. Para quem não tem mais o que esperar, um novo sol a brilhar. Canta e espalha no vento sublimes promessas de libertação. Canta que a gente precisa beber dessa água e comer desse pão. E a canção guiará a quantos vierem, quem precisa encontrar a luz do caminho. E para quem não tem mais com quem contar, existe a voz que se levanta e canta mais. É a tua voz que se levanta e canta tanto em nós. Bonito, né? Fala da música. E a música tem esse poder, né? De aproximar, de trazer as pessoas para perto de Deus, né? Uma música, lógico, uma música boa, de boa harmonia, com boa letra. Né? Então, nós vamos nesse momento pedir mais uma vez, contar com o amparo desses amigos espirituais, do Centro Espírita Francisco de Assis, dos nossos mentores, dos mentores deste trabalho, que eles possam nos iluminar, nos intuir, para que possamos ter a capacidade de passar esse pouco entendimento que tivemos, do estudo que fizemos, dessa nossa intenção de trazer o Evangelho de Jesus, a luz da doutrina espírita, para todos aqueles que assistirem, para nós principalmente, que a cada dia possamos estar mais próximos do coração de Jesus, trazer as coisas de Deus, as coisas divinas para o nosso meio e também expandi-las pelo nosso mundo, para que cada vez esse planeta tenha uma ambiência melhor, uma psicosfera melhor, e que Jesus possa nos envolver, todos os amigos espirituais, hoje e a todos os dias e horas. Graças a Deus. Então é isso, né? Hoje a gente está gravando, hoje é dia 6 de julho, e a gente só vai postar no dia 9 de agosto, mas a gente está fazendo mais ou menos, né, nessa semana, no dia 10, a gente vai fazer 2 anos de estudo, né? Nós comemoramos no episódio anterior o número 100, e estamos lá, né, firme e forte. E nós estamos fazendo esse estudo minucioso do Evangelho de Mateus, atualmente estamos no capítulo 13, no momento em que Jesus está fazendo aquele comentário explicando a parábola do joio e do trigo. No versículo anterior, antes da gente fazer a nossa comemoração do número 100, nós falamos, Jesus apresentou a boa semente como sendo os filhos do reino, e até conversamos sobre aquela comunidade na Alemanha, muito pequena, tinha 400 habitantes, que é comentada, passa, né, na revista Espírita, que tinha uma vida social muito harmoniosa, o pessoal vivia em paz, de forma fraterna, com muita generosidade. Isso fazia parte da convivência diária deles, né? Não tinha crime, não tinha nada. Então, na ocasião, nós falamos que, embora fosse pequena, era um exemplo para toda a humanidade. E falamos também sobre o que Jesus define o que era o joio, que era a má semente, os filhos do malvado. E que o mundo, hoje, em grande parte, né, existe um estilo de vida que fracassou e que não deve ser o estilo de vida modelo para as nossas vidas. É o velho mundo que fracassou nos seus projetos, né, de vida social. E hoje nós vamos estudar o versículo 13, né? Não, versículo 39, que é do capítulo 13. E é um versículo assim, bem assim, que a Lígia fala que é bem tenso, né? Bem
bem complicado, que ele deu muito trabalho para ele. Ainda bem que foi para ele, porque ele, né, ele esmiuçou e a gente só vai, tipo assim, copiar e colar, né? Então ele diz o seguinte: o inimigo que o semeou, né, o joio, é o diabo. Quer dizer, quem semeou foi o diabo. A ceifa é a consumação da era. Os ceifeiros são os anjos. Então a gente vai estudar a palavra diabo, a consumação da era e os anjos, né? Porque ele diz o seguinte, que olha como tem símbolos, são muitos símbolos que tem um único versículo que precisa ser estudado. Então o primeiro símbolo vai ser a palavra diabo, diabo, que ele diz assim que no ambiente religioso cristão, às vezes é muito mais evocado do que a palavra Deus. Somente porque as pessoas às vezes têm, né, a revolta em geral. Então existe uma ideia fixa sobre a palavra diabo dentro de um contexto, mas só que ele não corresponde. Quando a gente fala diabo, na mente da gente, a gente já constrói uma figura, né? A figura do diabo em si. Mas o Aloysio vai falar que não corresponde à sua etimologia, né? A origem linguística da palavra, que não é isso a que Jesus estava falando. Então, o problema é que a palavra tem uma origem e ao longo do tempo vai se modificando, a palavra as pessoas vão agregando significados a ela, né? E aí o que acontece? Aquilo, a palavra diabo é um exemplo disso, né? Então, o sentido bíblico da palavra diabo que Jesus está falando, não é essa entidade eternamente maligna que é inimiga de Deus, né? Que é Deus de um lado e o diabo do outro, como se fosse um grande rival. E isso é um conceito que vai surgir depois. Lá no cristianismo da primeira hora, quando, na língua grega, quando Jesus foi se expressar, não era esse o conceito de diabo, né? Que seria, qual seria, né? Ele fala, bom, mas que diabo é esse que Jesus está falando? Se não é o diabo, é o quê, né? Então, se você olhar dentro do conceito de um contexto bíblico, né? Quando Jesus está comentando essa parábola, aí ele vai falar que a gente tem que examinar dentro do universo da filosofia antiga, né? E da filosofia moderna, que vai resgatar essa filosofia antiga. Então, aí ele fala que vai ter, inclusive, usar conceitos de matemática. Porque você não entende essa palavra diabo usada na antiguidade sem entender qual que é a etimologia dela, né? Da palavra, que vem da palavra símbolo, que tem a ver com símbolo, né? Então, por exemplo, o diabo vem do grego, que é diabolos. Então, dia é longe, e bolos significa jogar, né? Tirar, ou atacar, como chama? Mandar. Então, dia é longe, são duas palavras, símbolos e diabolos. Então, bolos significa jogar, né? Jogar fora, para trazer ou atirar. E dia é para longe e sim é para perto. Então, quando você fala símbolos, quer dizer, é trazer para perto. E diabolos é jogar para longe. Não? Que elas têm a mesma raiz, mas acontece mas o prefixo é diferente. E aí ele fala que essa expressão é usada no campo da filosofia e também no estudo do significado das palavras. Mas quem recentemente vai estudar os símbolos e o diabolos é o chamado, um filósofo que se chamava Spinoza. E ele diz que você tem o conteúdo e tem a forma. Então, o símbolo é quando você usa uma determinada forma para entender um determinado conteúdo. Aí ele dá o exemplo da matemática. Por exemplo, se eu faço assim, você vai entender que é uma matemática, né? Mas traz o conceito de quê? De quantidade. É um símbolo. Símbolo é algo que traz para perto esse contexto de quantidade. Não é uma coisa mais simples, né? É um exemplo numérico do campo da matemática. Mas sabe o que me encanta nessas situações assim? Como que eles chegam a essa conclusão, né? Tô falando, O quanto de estudo foi necessário, né?
para que eles conseguissem visualizar, né? Ter esse entendimento, né? E aí você vê que a partir do momento que ele fez isso, que a gente vai estudando, o quanto que isso é realmente assim, esclarecedor, né? É E a gente muito. usa a palavra diabo, a palavra símbolo, como uma coisa, né? Não dá Ah, símbolo, importância. é simbólico. O que é simbólico? Simbólico é trazer para perto. É uma simbologia de trazer para perto de quê? De Deus. E o diabo, para levar para longe. Passar. Então, o que você fez durante o dia hoje, né? Que te trouxe para perto ou te distanciou? E aí ele usa também o exemplo da cruz, que é um símbolo. A cruz é um símbolo, é um desenho, uma forma. Mas é uma forma que traz o conceito. Qual o conceito? Do sacrifício, da renúncia de Jesus, do amor que ele teve pela humanidade. Quando você olha a cruz, você tem. E a cruz, então, se você for olhar mesmo, tem mais do que, muito mais do que isso, né? A gente sabe que existem palestras aí de pessoas explicando o que é a cruz, né? A vertical, a horizontal, vertical. É bem legal, né, também. Então, aí ele fala, né, esses sentimentos sublimes que projetaram, né, o Cristo para o gesto de sacrifício e de renúncia, que é algo abstrato, né? E aí a manjedoura também, que ele dá exemplo. Né? A manjedoura Mesmo também jeito. nos remete a quê? Então, às vezes, as pequenas coisas, né? Eu acho assim, tem tanta simbologia nisso, às vezes você fazendo uma comida. Eu, por exemplo, quando eu mexo o arroz, eu lembro da minha mãe. Ela me ensinando a fazer a hora de pôr água no arroz, que é a hora que ele dá aquela grudadinha, assim, que ele faz, você põe na colher e faz aquela bolinha assim, é a hora de pôr a água. É um símbolo que me remete a algo que minha mãe me ensinou. Então, tudo isso tem, né? Tem tanta simbologia na vida da gente, que se a gente for olhar, é fantástico, mas a gente usa assim, nem lembra, né? Nem tem muita noção disso, né? Verdade. E a As mesma mãos coisa, unidas, né? Da outra, as mãos unidas, né? Que significam o quê? A oração, né? É trazer perto para você, né? Se aproximou de um conceito. É muito lindo. e E ninguém tem dúvida. Quem tem dúvida com as mãos, né? e ainda tem Unidas, uma simbologia, né? Que é o Deus que habita em mim, né? Cumprimento saúde a saúde do Deus que do habita em Deus que habita você. em você. Tem coisa para trazer mais perto, né? É. Então, o que mais? Acho que... E os símbolos, né? Evocando essas qualidades cristãs mesmo, divinas, né? E aí ele fala o quanto que a gente tem os símbolos mortos, né? E os símbolos vivos. E o que seriam os símbolos mortos, né? Os objetos, os gestos, as imagens, né? As esculturas, né? Tudo isso tem um simbologismo, né? Agora, e os símbolos vivos? Seriam as ações, as vibrações, as palavras, né? Os discursos que a gente usa no decorrer, né? Da nossa vida mesmo diária. A gente as, usa tanto os símbolos mortos quanto os símbolos vivos, né? e a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente em termos de relacionamento, quando você vai ficando mais tempo com a pessoa, que a gente acaba, sem perceber, usando, não palavras, mas discursos diabólicos, né? Às vezes, por exemplo, principalmente por telefone, né? Você vê, alguém te liga, aí você fala assim, o que é que foi? O que você quer? Isso é uma coisa meio diabólica, né? Não é? Que o certo seria você fazer assim, oi, o que precisa? Tá tudo bem aí? Mas você, não. Às vezes você cansa de ver pessoas, às vezes, conversando e já com aquela má vontade de atender. Às vezes, pessoas que vão, por exemplo, em restaurante, que tem má vontade com garçom, a gente vê muito isso, entendeu? Então, quer dizer, isso tudo são coisas, qualquer coisa, né, que seja desagradável, que seja agressivo, é uma coisa diabólica. É algo que está afastando um bom entendimento, né? De você, tudo que Deus só quer as coisas que são mais as vibrações, né? São vibrações, são coisas mais que trazem mais para perto do coração, né?
E aí ele fala que a filosofia clássica não estuda isso. A doutrina espírita é que estuda a questão da vibração, da energia, os estados da alma. Né? Se a sua vibração é superior, ela é divina. Representa aquele laço, essa conexão da criatura com o Criador. E é interessante que há pouco tempo tinha uma moça que eu conheço que ela sempre tinha muita dificuldade, assim, usava droga, aquelas coisas todas, tinha muita coisa. Aí melhorou, voltou, começou a frequentar uma igreja e tal. Aí ela falou assim, Deus me achou. Eu falei, não, Deus nunca te perdeu. Deus estava sempre lá, né? Você que achou ele agora. Ele nunca deixou de te achar. Não foi ele que te achou, não, né? Porque a gente achar, Deus lembrou de mim. Deus nunca te esqueceu. Você é que se afastou. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a gente acha que Deus abandonou, nunca, né? O barco nunca está. Ele está sempre por ali, né? Basta você. Jesus sempre está no leme, né? É. A gente que se afasta. Que aí ele fala, né? Atos, ações, palavras, discursos, vibrações que ao invés de aproximar, distanciam. Por isso que o diabo é a palavra, aquele que separa, o intrigante, que distancia o homem de Deus. Aí ele dá o exemplo, né? Por exemplo, se você, um homem que estende a mão para o outro, né? É um gesto, um símbolo de amizade. Um homem empunhando uma arma já é o contrário. Então são gestos simbólicos ou gestos diabólicos. Deu o exemplo também do saco de milho, né? Que você leva numa creche. Na realidade é um gesto simbólico, né? Vai até fazer uma merendinha gostosa ali para as crianças e tudo. Mas Mas é acabar, mais né? do que isso, né? Simbolizando o quê? A fraternidade e a generosidade. Não vai acabar com a fome, né? Mas traz para quem leva um conjunto, né, de emoções superiores, né? Simbolizando a generosidade, a fraternidade, né? Quando você fala eu amo você, né? É um simbolismo aí do afeto, né? Essa questão do amor, eu ainda acho assim que as pessoas hoje até estão se perdendo muito, né? Porque quando uma frase como eu amo você, ela tem que ter um simbolismo muito maior, muito mais profundo, né? E na Não pode realidade a estar gente falando está de qualquer usando forma. né? Então, assim, a gente vê uns absurdos assim, você pode ter admiração pelo outro. Eu vejo muito nessas lives espíritas, sabe? Aí todo mundo fala assim, às vezes o expositor fica vaidoso demais, mas as próprias pessoas que assistem com o temperamento, com as questões delas, né? Elas colocam uma força de vaidade, né? Em cima do outro, na medida que fica, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Isso aí é uma coisa que a É gente um tem que exagero, né? Aí já vira um exagero, uma né? hipocrisia, né? Algo que não deu tempo. O amor não é algo que você constrói numa live, né? É uma coisa de parceria mesmo, de convívio diário, né? E aí você está usando o simbolismo que ele tem que representar de uma forma, né, errada. Errada é uma expressão muito feia, até para a gente usar, É, né? Mas é uma forma muito equivocada, né? de ignorância mesmo, às vezes, É. né? Às vezes a pessoa é mais ignorante do que... É que às vezes falava, né? É mais frágil do que mal. Ele fala, né, por exemplo, da Ku Klux Klan, né? As questões racistas, por exemplo, um discurso do Martin Luther King, que representava a luta de um pastor protestante para juntar, para ter solidariedade interracial no país. Isso é um discurso simbólico. E já um discurso de armas, de intolerância, tudo isso vai ser um discurso diabólico. Ele fala, por exemplo, ele deu um exemplo que acontecia muito, né? Eu mesmo vi muito pai. Hoje em dia eu espero que ninguém tenha essa ideia mais, né? Do menino que briga na escola e não pode apanhar, que
Ó, se você chegar aqui, infelizmente ainda existe. se você chegar aqui, você falar que você apanhou, você vai apanhar de mim também. Gente, isso não pode acontecer. Não é possível, né? Isso esse é diabólico mesmo, né? Porque a criança, se incitar a violência, né? Ou um pai que não aceita que a filha namore um homem preto, né? Tudo isso é as questões de intolerância de gênero, né? O pai que fala, meu prefiro um filho morto do que um filho homoafetivo. Quer dizer, isso tudo são coisas que a gente, que ainda temos, mas que a gente tem que fazer força para, que é o que o texto que ele vai ver vai falar, que a gente ainda tem isso. E às vezes a gente, mais do que a gente até espera, dentro de nós mesmos. Estou falando de outras pessoas. Tem hora que você não aceita certas coisas. Então, isso tudo está no... Aí ele fala, né, no Grande Sertão Veredas, no final, que ele fala assim, o Jagunço diz, o diabo não existe, o que existe são homens, humanos e as suas travessias. E é isso mesmo, né? Os gestos, as nossas palavras, as vibrações humanas, que podem ter essa natureza simbólica em relação a Deus, ou ter uma natureza diabólica também em relação a Deus. Então, a conclusão que chega é que o diabo não é, portanto, essa entidade. É um conjunto de ações, de discursos que repele a ideia de Deus, que afastam o nosso coração da ideia de Deus. E aí a gente fala, né? Qual que é a nossa grande luta? É fazer aquilo que a questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho indica, né? Todos os Passar dias em revista, né? passar em revista, né? Quais as ações, quais as palavras que você falou, quais os sentimentos que você passou da sua vida, né? Qual deles foram diabólicos, O que quais que me foram. afastou de Deus hoje ou o que me aproximou, né? Muito sério, né? Para a gente fazer. É. E Hoje eu como a fui, gente ainda está num estágio evolutivo complicado, a gente vai lá em cima, aí faz o que eu fico uma coisa pensando que é que aproxima. De repente tem uma recaída. o gráfico é. E eu achei interessante. Hoje, por exemplo, eu fui ao médico. A gente sabe, médico demora, médico atrasa. Pessoas têm que saber isso, né? E eu estava lá, a médica atrasou mais de hora a consulta hoje. E ainda fui só levar resultado do exame, mas assim, tinha uma senhora lá, e pelo que eu entendi, hoje é um dia que a médica só marca para ver resultado mesmo. Então, todo mundo estava lá do mesmo motivo. Só que acho que é aquela coisa, deve ter marcado uma hora para todo mundo, estar vendo todo mundo, aquelas coisas, né, que às vezes acontecem. Mas a moça estava numa ansiedade, aí ela levantou, e aí, tipo assim, iam chamando. Todo mundo chegou, deu a carteira ali para apresentar e tal. E mais ou menos eu vi que só comigo chegaram 3 pessoas. Dentro do elevador, todo mundo, até eu olhei, todo mundo mulher, todo mundo mulher. Tudo com o exame na mão, eu falei, ó, tem 4 aqui já percebi, né? Mas ela ficou tão nervosa, aí chegou uma, entrou, ela achou que a outra tinha entrado na frente. Quer dizer, a pessoa fica tão irritada, quer dizer, ela irritou as atendentes, tinha 2 atendentes, ela irritou as atendentes, a médica não está nem aí, entendeu? E ficou feio, foi para ela. E ela ficou irritada, entendeu? Então, essas atitudes, a primeira pessoa prejudicada quando ela tem uma atitude desse tipo, que é considerada, vamos dizer, diabólica, de incompreensão, de intolerância, de impaciência, de insatisfação, a primeira prejudicada é ela. Ela não se beneficia, atrapalha todo o ambiente e não resolve. Pior é que não resolve, né? Então, eu não sei por que as pessoas ficam pensando, por que as pessoas fazem isso, né? Eu Porque, até, a respeito disso, eu ainda pensei no tombo lá que teve lá no lar, né? E tudo. Por que que ela levantou correndo? É porque ela escutou alguém chorando, lamentando, né? Então, na medida que ela viu e visualizou assim, tem alguém sofrendo, ela se predispôs a ajudar e teve uma postura de levantar rápido demais. Então, eu fiquei pensando assim, quanto que
às vezes, uma atitude nossa impensada, de uma queixa, de uma reclamação, você vai Pode gerar despertar, um problema, né? chegar no outro, um sentimento até assim, ali chegou, né? Porque a gente sabe, assim, ela mesma falou comigo, eu escutei alguém, é como se alguém estivesse pedindo socorro, que estava falando, ai, 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 minha mãe, e a gente sabe, assim, que quem estava, né, falando, ai, 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 minha mãe estava se lamentando, né, Se lamentando. queixando de uma situação. Quer dizer, a sua atitude impensada, de uma queixa, de uma lamentação, levou o outro a querer te socorrer, ele foi de uma maneira rápida e o outro caiu, né? Então, às vezes, a gente tem que ver isso, ou um grito que você dá, né? Por exemplo, tipo assim, você vê uma barata, é comum isso em casa, né? Às vezes, você vê uma barata, se assusta, e você grita, e o outro que ouve, né, pode desencadear no outro aqui um sentimento, está precisando de ajuda, né? Então, quanto que a gente tem que usar, ter cuidado para fazer essa revista mesmo, porque é nos pequenos gestos que a gente vai gerenciando esse simbolismo de uma maneira tão equivocada, né? Perigoso, né? Aí ele vai no livro Pão Nosso, capítulo 160, chama A Grande Luta. Ele vai tratar, é Paulo, né, que fala, né, que ele chama do bom combate, que são duas, ele fala, são duas coisas difíceis de reconhecer. Primeiro, reconhecer o diabo em nós, reconhecer os gestos, as palavras e as emoções que nós temos diariamente de natureza diabólica. E o segundo momento, você expurgar isso, banir do cotidiano, ficar mais atento. É engraçado que há uns tempos atrás, meu neto falou isso comigo. Toda hora eu estava usando a palavra inferno. Mas que coisa, que inferno. Tudo palavra inferno. E aí ele falou assim, vó, você está falando palavrão. Eu falei, não falo palavrão, não falo palavrão. Aí eu falei, mas você falou inferno. E aí eu comecei a perceber que eu realmente estava falando. E aí comecei a tentar me policiar, porque realmente eu não falava de forma agressiva, não falava assim, mas dentro do meu contexto, o inferno não é quando está um inferno, é porque não está bom, né? Então, quer dizer, olha só, uma criança que me alertou para o fato de uma palavra que eu estava usando corriqueiramente, mas que é uma palavra, né, que não acrescenta, ela só piora. Se eu estou achando que está ruim, se eu falar que é um inferno, aí vira um inferno. Então, e E até na realidade, assim, inconscientemente, né? quando você usou, o que se despertou no seu neto? É, Uma sensação negativa, né? é. Dentro daquilo do conceito que ele tem de mundo, é uma coisa negativa. E para outras pessoas também poderia ser. E a gente faz isso muito, de maneira assim, muito habitual, porque a gente não para para pensar o quanto que as nossas ações e atitudes despertam no outro, né, alguns sentimentos. Esses símbolos que a gente usa que, ou bem ou mal, está influenciando todo o local que você está. São, Tudo que está acontecendo, né? são carregados de um magnetismo muito grande, né? É a mesma coisa, até Deus, quando você usa, né, o nome de Deus, em tudo você coloca Deus, mas sem saber por que você está usando a expressão ali, né? Então, tem um peso diferente, realmente. Você quer ler aí? A grande luta, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, né? É uma carta de Paulo aos Efésios. Segundo nossas afirmativas reiteradas, a grande luta não reside no combate com o sangue e a carne, propriamente, mas sim com as nossas disposições espirituais inferiores. Então, a luta é com as nossas disposições, né, inferiores que a gente tem, ainda carrega com a gente, né? Paulo de Tarso agiu divinamente inspirado quando escreveu sua recomendação
aos companheiros de Efésio. O silencioso e incessante conflito entre os discípulos sinceros e as forças da sombra está vinculado em nossa própria natureza, porquanto nos acompliciávamos abertamente com o mal em passado, não remoto. Temos sido declarados participantes das ações delituosas nos lugares celestiais. E ainda hoje, os fluidos condensados da carne ou nas esferas que lhes são próximas, agimos no serviço de autorrestauração em pleno paraíso. A terra é igualmente sublime degrau do céu. Quando alguém se reporta aos anjos caídos, os ouvintes humanos guardam logo a impressão de um palácio soberbo e misterioso, de onde se expulsam criaturas sábias e luminosas. Não se verifica o mesmo quando um homem culto se entrega ao assassino à frente de uma universidade ou de um templo? Geralmente, o observador terrestre relaciona o crime, não se detendo, porém, no exame do lugar sagrado e venerável em que se consumou. A grande luta que o apóstolo se refere prossegue sem descanso. As cidades e as edificações humanas são zonas celestiais. Nem elas e nem as células orgânicas que nos servem constituem os poderosos inimigos, e sim as hostes espirituais da maldade, com os quais nos sintonizamos através dos pontos inferiores que conservamos desesperadamente conosco. Vastas a regimentação de seres e pensamentos sombrios que obscurecem a visão humana e que operam com sutileza, de modo a não perderem os ativos companheiros de ontem. Gente, o quanto que a gente tem que lutar, né, mesmo, né? Esses lugares celestiais, quer dizer, em todo lugar, né? A gente tem, né? Que ter esse cuidado, né, com aquilo que está dentro de nós, que a gente ainda carrega há milênios. E aí ele fala, né, que a gente fala, tem maneira de dizer que a carne é fraca, né? Mas isso não tem nada a ver, né? Que a gente põe culpa no corpo de tudo. Ah, a carne é fraca. Aí, ele fala, eu estava lá na colônia espiritual, estava tudo bem, eu vim estava todo disposto a fazer tudo certinho. O problema foi que eu reencarnei quando entrei no corpo. E aí ele fala, né, quando a gula, o problema, a culpa não é do seu estômago. Eu achei até interessante, eu tenho uma prima que ela fez aquela cirurgia para diminuir e depois engordou tudo de novo. Aí ela falou assim, não adianta, Rita, o meu cérebro, ele é gordo. O meu estômago é pequeno, mas o meu cérebro continua gordo, então eu tenho vontade de comer. Então, quer dizer, a culpa não é do estômago, né? O sexo desregrado não é responsabilidade da genitália, que é o que ele fala. E a maledicência não tem nada a ver com a língua, tem a ver com o quê? Com os nossos hábitos culturais, com os costumes, com os valores sociais que nos governam. E hoje em dia, né, a gente tem tanta dificuldade, às vezes, de estar perto, quando junta muita gente, como tem maledicência, né? As pessoas, as coisas vulgares que às vezes as pessoas falam, né? Eles falam, né? O mundo não tem jeito, mas não é um mundo que não tem jeito, né? O que tem que ser mudado no mundo? Nada. Nada, né? O que precisa mudar é o homem. Tá tudo certo no planeta, né? Tá tudo certo no planeta. Quando ele fala aqui, né, na questão nos lugares celestiais, onde são esses lugares celestiais? É todo o planeta. Todo o planeta. A Terra, né? Então está tudo certo. Tem alguma coisa em desarmonia na natureza? Tem. Aquilo que o homem fez usando os recursos naturais como se fossem inesgotáveis, sem respeito à natureza, mas não tem nada de errado com ela, tem com a gente, né? É as nossas atitudes, né? Nossa intolerância, maldade. Ele dá o exemplo, né, de uma casa espírita onde chega às vezes uma menina, uma adolescente vai pela primeira vez na casa espírita porque foi convidada por uma outra, e aí o dirigente fala, não, você não pode entrar, que você está com a saia curta, você está de shortinho.
Quer dizer, a gente vê essas coisas realmente acontecerem, né? Lógico que eu acho que você pode aconselhar, olha, realmente, mas também ter esse gesto de intolerância, né, é muito complicado. E uma coisa que eu grifei aqui no texto, que eu achei que nessa parte aqui ele fala assim, olha, são as hostes espirituais da maldade com a qual nós sintonizamos, através do quê? De pontos inferiores que conservamos desesperadamente, olha só, né? Conosco vastas arregimentações de seres e pensamentos sombrios, e aí ele fala que operam com sutileza, essa sutileza que é bem difícil da gente, e com os quais, de modo a não perderem os ativos companheiros. Então, eles agem de forma sutil, mas nós somos ativos companheiros deles. Então, como é que é? É uma questão de sintonia e que nós nos conservamos assim, desesperadamente mesmo, com esses pensamentos sombrios. A gente tem essa afinidade. Se não tivesse, não estava ali, né? Nós somos participantes, né, dessas ações delituosas. Não adianta a gente imaginar que não é, porque é, né? De maneira sutil, mas a gente é. Outro dia eu estava pensando uma coisa a respeito do... Por exemplo, tudo que você compra hoje, você vai comprar um lanche e pede para levar para casa, eles entregam no isopor, né? E aí você fica pensando, você vai pegar uma bandejinha, o mercado hoje, ele já tem tudo fracionado, né, individualmente, em porções, mas olha a quantidade de isopor que é usado. Aí eu posso falar assim, mas isso não é responsabilidade minha, não. Mas na realidade porque eu compro. Você está consumindo? Eu trago para casa e o lixo vai sair de onde esse lixo? Da minha casa também, né? Então, assim, eu fico imaginando o quanto que a gente ainda tem que caminhar para essa questão do planeta, né? De realmente ter esse compromisso com a preservação. Porque se uma pessoa deixa de comprar, já é um tanto de... Vamos imaginar o lixo da minha casa. Qual o impacto se eu deixar de consumir determinados produtos, isso vai gerar no planeta, né? De um em um, porque é o que a gente vai estudar aqui. O Paulo, ele lá atrás, ele já fez, né, a consumação da era nele. Ele já fez, mas hoje nós estamos aqui para fazer coletivamente. Então, olha a nossa responsabilidade em tudo isso. No copo descartável, né, que a gente usa porque é mais fácil, mais prático, né? Então, a gente tem que começar devagarzinho, né, tentando mudar de hábitos. E ele fala, né, que isso tudo vai ter um fim, vai ter uma hora que vai ter que acabar. Que é o que ele vai falar, que é a consumação da era, né? Os hábitos ruins da nossa índole precisam chegar a um termo, que é a consumação da era. Aí ele vai lá para o Pão Nosso, capítulo, mesmo livro, Pão Nosso, capítulo 27, esmagamento do mal. Vou pegar aqui. Capítulo 27. E o Deus da paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. É Paulo aos Romanos. Em toda a parte do planeta se poderá reconhecer a luta sem tréguas entre o bem e o mal. Então, o tempo todo, né? Algumas pessoas até ainda não têm consciência que precisam, igual eu estou te falando, com certeza, essa questão do isopor. É uma questão que me incomoda, mas eu ainda não sei como contribuir com isso. Ainda não tem uma solução dentro da minha vivência, sabe? De repente eu posso consumir menos, mas eu não sei como fazer isso, não. Porque na hora que eu estou com pressa mesmo, eu pego a bandejinha.
porque é mais fácil, né? Mas então o tempo todo a gente tem que ir estudando esses mecanismos para fazer essa luta, né? O que seria bom para o planeta, para nós. Não, não é só em termos de uma atitude moral, né? De combate à intolerância, que isso também tem que existir, mas em relação a cuidar de um planeta que é a nossa casa, né? E que é a nossa Também. responsabilidade, né? É a nossa responsabilidade, com certeza é a nossa responsabilidade. Olha lá, ó, manifesta-se o grande conflito sobre as mais diversas formas, e no turbilhão de seus movimentos, muitas almas sensíveis, de modo invariável, conservam-se na atitude de invocação aos gênios tutelares para que eles venham à arena combater os inimigos que as atordoam, postando-as de vez. Aí a gente quer, né, que alguém resolva, né, para nós, né? Solicitar auxílio ou recorrer à lei de cooperação representam atos louváveis do espírito, que identifica a própria fraqueza. Contudo, insistir para que outrem nos substitua no esforço que somente a nós outros cabe despender, demonstra falsa posição suscetível de acentuarmos as necessidades. Então, não é responsabilidade do outro, né? É responsabilidade nossa. A lei de cooperação rege o mundo, mas a gente precisa estar aberto, que a responsabilidade maior é nossa, né? Satanás, representando o poder do mal na vida humana, será esmagado por Deus. Todavia, Paulo de Tarso define com bastante clareza o local da vitória divina. O triunfo supremo verificar-se-á sob os pés do homem, quando a criatura, pela própria dedicação ao trabalho iluminativo, se entregar ao Pai sem reservas, achei esse sem reservas também de uma profundidade, né? Efetuando-lhe a vontade sacrossanta, com esquecimento do velho egoísmo animal, aprendendo a grandeza de sua posição de espírito eterno, atingirá a vitória sublime. O Senhor todo paternal já se entregou aos filhos terrestres, mas raros filhos terrestres se entregaram a ele. Indispensável, pois, não esquecer que o mal não será eliminado a esmo, e sim debaixo dos pés de cada um de nós. E lembrando aqui, né, que simboliza os pés, que a gente já estudou, né? Sentimento. Então, a gente vai só esmagar o mal, né, na medida que a gente aprender a sublimar os nossos sentimentos. É o que ele fala, né? A luz avançando sobre as trevas. Uma coisa lenta. Uma coisa que tem que ser aos poucos, né? Cada vez mais a gente eliminando essas coisas, esses pensamentos, essas ações, esses discursos diabólicos, com mais consciência, porque acho que isso é mais importante do estudo de hoje, você perceber como você usa esses símbolos de forma sutil. É o que ele falou, sutilmente aquilo faz parte da sua vida e você não se apercebe, você não se dá conta, e quando você vê, você já está tendo uma atitude agressiva, uma atitude, assim, às vezes desagradável, e sem perceber. Então, vira uma rotina. Quando a rotina, isso que é perigoso. E ele fala, né, que um jeito da gente esmagar o mal é o quê? Com escola, com teatro, o museu, a arte, um abraço, o afeto, né? Isso tudo a gente vai combatendo, se a gente for incorporando essas pequenas atitudes, né? Vibrações, né? Na hora que você ouve uma música sublime, o quanto que seu pensamento muda de faixa. Quando você muda de faixa, você está beneficiando quem está ali à sua volta, né? Porque sendo mais paciente, mais tolerante, o quanto que a gente se harmoniza mais e faz a coisa funcionar melhor, né? Aí ele mostra o quanto que a gente é contraditório, né? No mesmo momento que um filho acorda, dá os parabéns à mãe, dá um beijo nela, porque é aniversário, está cheio de afeto, aí ele entra para tomar um banho, né? E aí ele começa a gritar no banheiro, né? Após o banho, né? Cadê meu uniforme? Você não passou meu uniforme? E aí dá um escândalo danado, né? Então, quando ele beija a mãe, quando ele é carinhoso, é Deus se manifestando.
mas quando ele está gritando, exigindo uma toalha, um uniforme, né? Quem E está se geralmente é alguma coisa manifestando boba, é, né? é, Geralmente é alguma coisa. isso é o diabolos mesmo, né? Se manifestando. A Eulália Bueno, acho que a mentora dela, ela tem, acho que a Maria do Rosário, que trabalha com ela, em termos de benfeitor, ela tem isso no livro, que ela fala assim, que a gente tem que ter um cuidado para não ser peso na vida de ninguém. Isso é uma coisa que a gente assim, tem que trabalhar muito em nós, né? Então, é o compromisso do pertencimento. E não é um peso, Porque, um peso material, né? Um é, peso psicológico, emocional. porque se eu me sinto pertencente ao lugar, às pessoas que eu estou convivendo naquele momento, eu vou ter responsabilidade com aquilo que eu estou fazendo, sabe? Agora, se eu não faço isso, aí a responsabilidade fica do outro, aí eu fico julgando a responsabilidade, assim, tudo que acontece de errado, tudo que está, não é errado, tudo que está Desarmonioso. Desarmonioso. desarmonioso, obrigada. Tudo que está, assim, meio atrapalhado é responsabilidade do outro. Agora, quando eu tenho esse senso de pertencimento, eu vejo a responsabilidade que eu tenho, aí cabe a mim um compromisso de mudança. E aí eu acho Legal. interessante que ele alerta que se você vê que a pessoa está numa situação que ela está afastada, que ela está fazendo coisas que a afastam de Deus, é a hora de você amar mais, é a hora de você acolher, de você tentar ser, ou pelo menos um bom exemplo de alguém que está em harmonia, porque é o que Jesus faz, Jesus ama. Aí ele fala que pai que não ama mais, ou não tem mais cuidado, eu não diria que ama mais, mas tem mais cuidado por aquele filho que é mais, que tem mais dificuldade, que é mais desequilibrado, que é mais problemático, não problemático, mas assim, que tem mais necessidade de amparo. Então a gente pensa nisso, né? Às vezes é isso que acontece. Então, e essas coisas, ele fala, o orador espírita é aquele que está lutando para vencer o mal em si e compartilhando com os demais. E aí com isso ele vai colocar essas novas estratégias que ele vai nesse trabalho, né? Por exemplo, a Luísa fala, a gente vai trocando ideia, vai criando novas formas estratégicas através de uma leitura boa, de um bom livro, de um outro palestrante que você assiste. Tudo isso vai criando o quê? Um ambiente melhor geral para todo mundo, que é consenso geral. Ele dá o exemplo do, do amigo dele lá de Divinópolis, né, que fumava, que tinha ódio do cigarro, e que aí ele foi fazer uma palestra e esqueceu o cigarro no bolso, e aí uma pessoa terminou a palestra e falou assim, não acredito em nada que você falou, não, você falou em Força de vencer, em vontade, força de vencemos vontade, isso. vencer, você está com o cigarro no bolso, né? Aí ele ficou muito injuriado, ficou bravo, foi lá falar com o Chico, Chico, esse maldito desse cigarro, que é como se fosse, a culpa fosse igual estômago, né? Fosse do cigarro. E aí o Chico fala assim, não, meu filho, você tem que amar o cigarro, você tem que falar com ele, conversar. E assim ele fez, né? Ele colocou o cigarro de lado e falou, olha, até hoje, se nós estivermos juntos tão bem, você me serviu, você me ajudou na minha ansiedade, mas agora eu estou num outro momento. Aí, a partir daquele momento que ele começa a não ter aquele ódio e ver que era ele, né? Você não combate o mal em si, combate a circunstância em que ele se encontra, é aí que você consegue. É a questão, né? Eu me lembrei do Wagner também, da paixão, que ele fala da questão de sublimar. Quando você tem algum problema na área da sexualidade, numa área de violência, você tem que sublimar isso. Passar a ter um olhar bom
poder diferente, né? diferente, né? Eu achei interessantíssimo ele falar, por exemplo, eu vou, por exemplo, uma pessoa está lá no plano espiritual e ela tem vontade de cortar, de, de mexer de faca, gosta de espada e tal. Aí, que eles fazem? Colocam ela para reencarnar e ser um cirurgião. Isso é sublimar uma vontade que ela tem de cortar. Ela corta, mas ela corta para curar. Fazendo bem, né? Fazendo bem. Então, quer dizer, isso é sublimar uma necessidade. E aí ele fala que na área da sexualidade é a mesma coisa. Se você tem a sexualidade, vamos dizer, Desgovernada. desgovernada, procura se entender com ela e não lutar contra ela. Acho que enquanto você está lutando contra, você está com ódio daquilo, como se aquilo fosse uma coisa, como que é um símbolo, né? É uma É coisa negar a sua diabólica, sombra, né? é negar a sua sombra. Você tem que falar assim, não, existe isso, como é que eu vou fazer? Vou. E aí tem que ser uma coisa mais devagar, mais uma luta, que é engraçado, porque às vezes tem hora que você acha que você tem que lutar, mas não adianta você lutar também. A luta é importante, mas você tem que fazer uma luta mais harmoniosa para você poder conseguir, senão você não vai conseguir, não vai adiantar, não. Você está lutando, né, dando murro em ponta de faca, né? Aquela história, né? Dentro de nós tem dois animais, né? Um é Qual que calmo, tranquilo e outro é feroz. Qual dele que você vai dominar, né? Então você tem que entender que isso é aquele que você alimentar. Então a sublimação é você enxergar que existe e tentar, né? Aos dias e horas e minorando, e trabalhando, e canalizando aquela energia para o bem, né? Então, isso é ele fala, trabalho. né? O cigarro era só um pedaço de papel, né? Com fumo dentro. Uhum. O problema não era o cigarro, o problema era o vício que estava dentro dele. E as insatisfações a ansiedade que ele tinha, né? E aí nós temos mais uns 5 ou 10 minutos só para falar do É, outro. os anjos, que podem ser o quê? Ele pode ser um espírito superior, né? Que vai te ajudar, é alguém que pode chegar através de você, São os ou umas ceifeiros, né? Os circunstâncias, ceifeiros né? são os anjos. Ou uma circunstância, né? Que uma pandemia, uma enchente, porque tudo isso são mecanismos de aprendizagem da lei. Porque anjo é mensageiro, né? O anjo significa mensageiro. Então pode tanto vir através de um espírito superior, como através dessa, que a gente falou, né? De uma situação desafiadora, dolorosa, de uma enchente, de uma praga, de uma pandemia, né? E aí ele vai ler a Gênese, né? Capítulo 18, os tempos são chegados. Que ele fala, a consumação da era já chegou, né? E chegou a hora de você esmagar o mal em você, mesmo com os seus pés. É o ceifeiro e o momento da ceifa. Vamos lá. Você tem tudo aí? Eu coloquei aqui. Sinceridade, então, eu me perdi aqui agora. Eu vou ler aqui então. Os tempos são chegados. A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Os Achei. homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade que lhes assegure o bem-estar moral. Eu lembrei daquele texto da Revista Espírita que eu trouxe nos estudos para trás, que eles falaram, né? Século XIX, século XX, um século assim, de grandes descobertas, de tecnologias mil, mas o que nós fizemos com isso? Então, existe sim, o homem teve todo esse progresso. O que está faltando agora? Que reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que assegure que o bem-estar moral e não só material. Não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas, restos de outra idade, boas para certa época, suficientes para um estado transitório,
mas que, havendo dado tudo o que comportavam, seriam hoje um entrave. Então, quer dizer, muitas coisas que foram conquistadas, que na época, né, a ciência tem que evoluir, tudo evolui. Então, o que era bom, talvez agora não seja. Você tem que reavaliar. Então, já não é somente de desenvolver a inteligência do que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento, e para isso faz-se preciso destruir tudo, o que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. Tal o período em que doravante vão entrar e que marcará uma das frases principais da vida da humanidade. Essa fase que neste momento se elabora é o complemento indispensável do estado precedente, como a idade viril o é da juventude. Ela podia, pois, ser prevista e predita de antemão, e é por isso que se diz que são chegados os tempos determinados por Deus. Então... E embaixo ele complementa e fala assim, olha, no outro item, né? Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. Então, dizer, se a gente agora se espera algo mais coletivo. Mais coletivo, né? Tivemos Paulo de Tarso, tivemos muitos exemplos, mas esse momento, agora, é um momento de aferição mesmo de valores. Ele fala, muitos gestos humanos dos últimos tempos são símbolos de progresso, de avanço, de melhoria. Não é? Mas até as vacinas, né, que foram produzidas, né, em tempo recorde, é um sinal grande de progresso, né? Mas, infelizmente, o que acontece também? Ao lado desse progresso, a gente vê que teve pessoas que furavam a fila, né? Então, onde que está essa universalidade? Né? É o egoísmo e o orgulho ainda dominando. Né? Que aí é um exemplo, quer dizer, a vacina, né, os profissionais envolvidos com a vacina são os gestos simbólicos. As pessoas que quiseram ser vacinadas, furaram a fila, essas são as atitudes, né, afastadas de Deus, são as diabólicas. Não é? Eu achei uma leitura... Pode continuar, desculpa. Aí ele fala, né, que uma serpente, os processos desses aniquilamentos do mal, desses hábitos, desses processos, tá só começando. Porque a serpente não vai ser... a cabeça da serpente não vai morrer apenas com um pisão. Então ele fala, a pandemia é só um dos anjos do Senhor, um dos mensageiros que está nos convocando a um processo de transformação e de mudança de caráter. Mas eu acho que também depende muito de nós, a gente saber que isso aí está em andamento. Né? Pode ler, Célia. Não, no Pão Nosso 164 tem uma leitura, mas a gente já está no horário, né? Uhum. É 164, o diabo. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é diabo? Está em João. Aí, no finalzinho, ele faz o comentário, ele fala o seguinte, ó, daí concluirmos que cada criatura humana apresenta certa percentagem de expressão diabólica na parte inferior da personalidade. Então, todos nós ainda temos, né? Satanás simbolizará, então, a força contrária ao bem. Quando o homem o descobre no vasto mundo de si mesmo, compreende o mal, dá-lhe combate, evita o inferno íntimo e desenvolve as qualidades divinas que o elevam à espiritualidade superior. Então, quanto que é importante a gente identificar que ele existe em nós, né? Grandes multidões mergulham em desesperos seculares, porque não conseguiram ainda identificar semelhante verdade. Então, enquanto o homem não se conhecer, ele não vai ter como mudar, né? E comentando essa passagem de João, somos compelidos a ponderar. Se entre os 12 apóstolos um havia que se convertera em diabo, não obstante a missão divina do círculo que se destinava à transformação do mundo, quantos existirão
em cada grupo de homens comuns na Terra. Nossa Senhora. Olha, Emmanuel não tem jeito não, né? Ele cutuca a gente mesmo, né? Ele pisa, né? Pisa É. mesmo. O pé dele é... E perseverar sempre, né? É. Uma das leituras que eu tinha aqui é baseada sobre o que ele fala assim: não nos desanimemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, e não desfalecermos. Então, a perseverança é a base da vitória. Não esqueça que ceifarás mais tarde em tua lavoura de amor e luz, mas só alcançarás a divina colheita se caminhares para diante, entre o suor e a confiança, sem nunca desfalecer. Tem poesia hoje? Tem. Eu sempre peguei uma, não tem muito... Eu gosto de escolher uma poesia. Mas são tantas coisas que a gente fica em dúvida. Eu bati a senha incorreta aqui ainda, meu Deus. As bolotas de carvalho produzem copas de vina. Atende ao dever miúdo, olha as coisas pequeninas. Se procuras nesse mundo a luz de valor mais raro, caleja as mãos trabalhando e aprende a pagar mais caro. Entre um monte de ouro puro e meio quilo de pão, a fome que é verdadeira não padece indecisão. Não te agaste vida fora, seja quem for, faze o bem. Cada tonel do caminho somente dá o que tem. Seja o teu verbo na vida bem sentido, bem pensado. Quem dorme acusando os outros, desperta caluniado. Administras, diriges, ser claro, justo, fiel. O juiz muito piedoso faz o povo mais cruel. Cuidado se peregrinas a beber e pandegar. O copo afoga mais gente que toda a extensão do mar. Há muita boca que fala e muita língua que exorta, mas a casa do serviço quase ninguém chega à porta. Por mais negra seja a hora, continua calmo e crente. Não há guerra ou tempestade que durem eternamente. Trabalho, estudo, oração, preguiça, paixão e vinho são processos diferentes que mudam qualquer caminho. Uma semana de muita paz aí para nós. Paz para todos. Ficamos em paz até a semana, se Deus quiser. Dentro do teu coração. Tua voz pode ser o único livro que alguém pode ler e serve de abrigo para quem não tem mais com quem contar, um novo sol a brilhar. Promessas de libertação. Canta que a gente precisa beber dessa água, comer desse pão. E a canção guiará a quantos
Existe a voz que se levanta